Olá, boa noite, boa noite. Ah, gente, dei boa noite, sem pedir autorização, Beatriz. Que vai ser da minha vida hoje, que minha patroa tá aqui, minha patroa tá aqui do lado. A chefe tá aqui, grudada em mim. Porque eu não sei se eu posso. Posso dar boa noite, Beatriz? Agora que você já deu, né? Pra vocês verem. Posso sim, tem várias pessoas na minha live. Gisele, André, Diego, Félix, sejam todos muito bem-vindos. Encaminhe essa live para quem vocês saibam que tem interesse no assunto. A gente vai falar hoje sobre imigração. A live hoje é sobre perguntas e respostas. Boa noite, Paulo. Muitas perguntas se acumularam aí na caixinha, então a gente resolveu fazer essa live hoje nesse horário. E eu queria saber de vocês se esse horário fica bom para vocês, se é um bom horário. Então, a gente está fazendo esse teste hoje. Então, pegue essa setinha que está aqui embaixo, encaminhe. Vou fazer isso agora, do meu telefone, ó. Para pessoas que você sabe que tem interesse nesse tipo de assunto, em vistos imigratórios. Que hoje a gente vai fazer essa live muito, muito bacana, com muito conteúdo bom. Eu já tenho algumas perguntas aqui, gente, pré-selecionadas, mas vocês podem escrever e eu vou responder todas as perguntas aí que tiver ao meu alcance. Boa noite, Júnior. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Carlos. Boa noite, gente. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Me contem aí que cidade vocês estão falando. Que eu tô aqui no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, para variar a temperatura aqui, nesse Rio de Janeiro hoje já estava quente e o verão ainda nem começou. Hoje a gente teve aí 30 graus, me conta aí. E aí onde você está? A quantas anda a temperatura? Quanto está o visto para entrar nos Estados Unidos? Júnior, depende do tipo de visto. Para entrar para turistar, para estudar, para residir. Qual é o visto que você pretende, Júnior, para a gente poder esclarecer aqui? Boa noite, Fábio, para que a gente possa passar para você certinho o valor. Beatriz, a hora que eu puder responder as perguntas, eu já estou aqui com a minha pergunta. A Beatriz me passou as perguntas hoje pelo computador. E eu sou uma senhora que gosta de papel, não é mesmo? Mas a Beatriz hoje me desafiou. E que eu consigo, entendeu? E eu tô aqui. Vou conseguir com certeza. Então vamos lá. Não esqueçam, gente, de encaminhar a live e deixar aqui a sua pergunta. O Júnior respondeu: eu quero visto para morar nos Estados Unidos. Júnior, dependendo do tipo de visto, entre 12 a 14 mil dólares. A gente precisa ver qual é o visto que se encaixa no seu perfil. Caso você não se encaixe num perfil, por exemplo, um EB, um EB1, um EB2, dependendo do seu perfil, a gente pode encaixar num visto temporário, por exemplo, como L1. Então, entre em contato conosco para a gente saber analisar o seu perfil de forma correta, para poder encaixar um visto para você certinho, tá bom? Beatriz, coloque o telefone aí para o Júnior poder entrar em contato conosco. Vamos lá. Primeira pergunta, gente, a primeira clássica, é uma pergunta que aparece em todas as caixinhas e frequentemente nos nossos atendimentos a gente tem essa pergunta, qual é a diferença entre o visto EB1 e o EB2? As pessoas se confundem porque um trata-se de habilidades extraordinárias, o outro de habilidades excepcionais. Mas não é só isso. Os critérios são completamente diferentes. Boa noite, Raíza. Boa noite, Gabriel, Manuela. Completamente diferente os vistos. Então, num visto EB1, que é destinado a habilidades extraordinárias, é um visto que você tem 10 requisitos a cumprir. Requisitos como premiações nacionais ou internacionais, visibilidade em mídia, ter participado de banca examinadora de outras pessoas, artigos científicos, são 10. Você precisa ter 3 critérios preenchidos de forma exemplar
e aí sim você se torna apto para o visto EB1. Já no visto EB2, a gente tem 3 possibilidades. O EB2NW, 3 possibilidades. Então, o EB2NW você tem a dispensa de um empregador americano, o EB2 comum, você precisa de um empregador americano. Então, o visto que é mais aplicado é o EB2NW, onde você tem, vamos lá, 3 possibilidades. Diploma acadêmico mais mestrado, diploma acadêmico mais 5 anos progressivos atuando na área de formação, ou mais de 10 anos atuando em uma área e não necessariamente tendo a obrigação de ter um diploma acadêmico. Então, quando a gente fala em habilidades excepcionais por advanced degree, eu estou falando com mestrado, diploma mais mestrado ou diploma mais 5 anos. São critérios, são esses, diploma e preencher os 3 prongs. Isso é um papo super longo aí sobre prongs. Porque os requisitos do prong já vêm nos critérios de DANASA, que é aí que atende, é onde entra o EB2NW. Mas para habilidades excepcionais, são 7 critérios. E dos 7, você precisa atender 3. Dos 7 critérios para o EB2NW em habilidade excepcional, são 7 critérios, você precisa também atender 3 com maestria. E você tendo Advanced Degree, diploma acadêmico mais mestrado ou diploma mais 5 anos, não tem essa exigência de todos esses critérios de 1 a 7. Então, são critérios como comprovação salarial, fazer parte de uma associação em que você é convidado para entrar. Então, os critérios ficam muito bem claros e a gente está aí postando. Mas quem tiver interesse, Fernanda, eu acho que eu me enquadro, que eu me encaixo, eu preencho os critérios de um visto AB1, eu preencho os critérios de um visto AB2, entra em contato com a gente e que a gente pode ajudar você nessa jornada e encaixar você no melhor visto. Já vou responder as perguntas, tá, Bia? Sou professor de educação física e só professor de judô e jiu-jitsu tradicional. Deve ser né? Sou professor de educação física, sou professor de judô e jiu-jitsu, jiu-jitsu tradicional e personal trainer. Eu nem sabia que tinha jiu-jitsu e jiu-jitsu tradicional, tá vendo, Júnior? Que inovação bacana você tem a acrescentar. Por ser profissional de educação física, Júnior, se você tiver a formação acadêmica em educação física e mais 5 anos, você já se encaixa para o EB2NW. Então, vamos ficar com a sua formação acadêmica. Mas, no geral, se você for professor de judô, jiu-jitsu tradicional e personal, porque a gente sabe que o seu órgão de classe cede aí, sem ter a formação acadêmica completa para ser personal, dar aula de musculação, essas coisas, mais de 10 anos você também já se encaixa para o visto EB2NW, tá, Júnior? Entra em contato com a gente, o link está na bio, pode clicar ali que você vai direto para marcar um atendimento e uma consultoria comigo, tá bom? Gratuita. Segunda pergunta, o EB2NW realmente dispensa a oferta de trabalho? Sim, gente. O grande diferencial do EB2NW é dispensar a necessidade de um empregador, de um sponsor americano, que vai ficar responsável por você e vai te dar esse emprego. Então, o EB2NW você peticiona, você faz essa petição. Na verdade, a gente faz para você. Então, você tem que provar a sua atuação dentro do EB2NW e não tem necessidade de um empregador americano, ok? Não tem necessidade da oferta de trabalho. Porque a questão da oferta de trabalho, como que é o que acontece no EB3, é extremamente longa, complexa e demorada. Então, quando você dispensa essa necessidade da oferta de trabalho e se encaixa num EB2, NW, você já queima aí muita coisa. Sobre o visto H1B, sobre valores atualizados. O visto H1B, gente, a mudança maior do visto H1B é o valor que o contratante, que o sponsor tem que ter. Antes o sponsor tinha que ter aí um valor referente ao salário, e o visto H1B também passa por uma série de requisitos. Não é um visto fácil, porque tem números, né? É uma loteria. Então, o que mudou foi isso. E agora ele precisa ter $100 mil, ok? Ele precisa depositar $100 mil. Mas é algo aí que a gente está
esperando para ver o que vai dar, porque o visto H1B é um visto muito importante para os Estados Unidos e, de uma forma geral, ele vai acabar atrapalhando o americano que contrata a mão de obra através do H1B. Tá bom? Vamos lá. Quem pode aplicar o visto EB1? Então, profissionais com conquistas excepcionais. A área arte, ciências, negócios, educação, esporte, a gama de requisitos é enorme, né? De profissionais que se encaixam no EB1. Então, a gente vai depender de analisar o seu currículo, analisar o que você tem, para saber se você preenche os requisitos do EB1. Então, o ideal, Fernanda, eu tenho lido, eu acho que eu me encaixo num visto EB1. Por favor, entre em contato conosco, porque no primeiro atendimento, a gente já consegue saber se você realmente se encaixa no EB1. Havendo dúvida, a gente marca uma consultoria, sem problema nenhum, e a gente pode fazer, eu faço questão de bater sempre todos os critérios com o cliente já no primeiro atendimento, para a gente saber se juridicamente você se encaixa num visto EB1. Então, muito cuidado com vídeos na internet que prometem, inventam ou meias-verdades. Isso acaba confundindo muito a gente. Na dúvida, gente, sites oficiais, ou ISIS, ou Departamento de Estado americano, é onde a gente tira as nossas informações. Ok? Se já está em vigor, Rodrigo, não, ainda não está em vigor a questão do H1B, tá? A gente tem um post, a gente postou ontem, né, Bia? Explicando detalhadamente sobre essa alteração no H1B, mas ainda não está em vigor, tá? Profissionais na área de beleza têm possibilidade de visto imigratório? Sim, tem, total. Profissionais de beleza ou uma formação acadêmica em mais de 5 anos, ou mais de 10 anos na mesma área, como profissional de beleza, já tem os critérios da B2NW, por exemplo, que é um visto de residência permanente e que você não depende do empregador americano, ok? Pode ir perguntando aí, gente. Beatriz, hoje eu estou muito rápido, você percebeu? Porque eu estou respondendo as perguntas e já estou respondendo o chat. Cadê o Paulo? Cadê o Paulo para fazer um elogio público? Porque essa empresa aqui tá difícil. Vamos lá, gente. Continuando as perguntas que eu já tenho aqui, podem continuar. Qualquer resposta que eu der e vocês não tenha ficado esclarecido, podem voltar a perguntar, tá? Eu continuo aqui, a gente continua nosso bate-papo. Aí, Paulo elogiando. Vai pedir alguma coisa. Pauliana, quando chega, Paulo e Bia. Quando chega aqui fazendo elogio, vai pedir alguma coisa. Vamos lá. O visto L1 é realmente mais rápido que o EB? Não tenha dúvida. Não tem nem como comparar. Um visto L1 hoje está saindo em 4 meses. O visto L1 hoje, 4 meses, a gente tem resultado já positivo para o visto L1. Uma aprovação muito rápida. A gente tem que lembrar que o visto L1 é um visto de residência provisória, transferência de executivo, e que abrange toda a família. Então, se você pretende ingressar nos Estados Unidos para morar, o L1 pode ser uma excelente porta de entrada. Então, se você é executivo no Brasil, se você tem uma empresa no Brasil há mais de 3 anos, entre em contato conosco, porque o visto L1 é uma excelente saída de baixo custo, em poucos requisitos a serem cumpridos. Então, entre em contato que a gente pode encaixar você no L1. E o L1 pode durar até 7 anos. Mas, depois de 1 ano, você já pode aplicar para um EB dentro dos Estados Unidos mesmo. E esse EB virar sua residência permanente, tá? Então, o L1 aí é o grande pulo do gato para você que já é empresário no Brasil. Paulo pedindo hora extra. Ai, Paulo, tá uma vergonha. Tá uma vergonha, enquanto eu trabalhei até as 9 da noite. Vamos lá. Então, eu posso conseguir tirar o visto para entrar nos Estados Unidos? Sim, Júnior. Sim, profissional júnior é um profissional que misturaram aqui as perguntas. Mas só me relembra, Júnior. A princípio, todos que eu respondi até agora eram elegíveis, né? Vamos lá. Continuando, gente. Podem continuar perguntando que eu vou respondendo. Posso aplicar mais de um tipo de visto ao mesmo tempo? Gente, é possível. O custo acaba ficando alto, porque são vários vistos diferentes, mas
de acordo com o seu perfil, a gente pode ajustar. Então, você pode entrar com L1 e pode entrar com EB2. Você pode entrar com EB1, com L1 e depois você entrar com EB1. Você pode entrar com EB1 e com EB2NW concomitantemente. Então, tudo isso vai depender da estratégia, da sua necessidade. Então, é possível. Não há nada ilegal em você entrar com 2 tipos de vistos ao mesmo tempo. Tá bom? O Júnior, 10 anos de formação de educação física. O Júnior, você já tem 5 anos a mais do mínimo exigido, tá? Então, a sua experiência como professor, como personal, como professor de artes marciais, você só agrega ao seu currículo, tá bom? Entre em contato conosco, 10 anos de formação de educação física, você é super elegível, você entra pelo Advanced Degree, que é o grau avançado, pela formação acadêmica, tá? Quais são as principais provas, documentos para o EB2NW? Então vamos lá, a gente tem que relembrar que dos 7 critérios eu preciso preencher 3. Então eu preciso comprovar. Então hoje eu preciso de cartas de recomendação muito bem elaboradas, tá? Eu preciso de um plano de ação, seja ele um business plan ou um professional plan. Caso seja um advanced degree, diplomas, todos os seus diplomas. Caso você seja habilidade excepcional, a gente vai conseguir comprovar essa excepcionalidade com as cartas de recomendação, ok? Então, principais documentos, os que atendam os critérios. Então, tudo aquilo que você diz num pleito imigratório, você precisa provar. Não adianta só dizer, olha, eu sou formado em educação física, como é o caso do Júnior. Ele vai precisar apresentar o diploma dele, a gente vai fazer a equivalência do diploma dele, né, para comprovar que realmente ele é formado em educação física, e todos os documentos ali concernentes à formação acadêmica e o histórico profissional do Júnior. Mas, sem dúvida nenhuma, um trabalho de impacto na sociedade, que a gente pode comprovar com cartas de recomendação, contratos, enfim, N coisas, são fundamentais. São muitos documentos, gente. Então, acho que principal, histórico acadêmico, cartas de recomendações. Caso tenha publicações, prêmios, ou outras formações, pós-graduações, MBAs, tudo agrega, tá? Vamos lá. Essa pergunta é clássica, ela aparece sempre. O EB1 é só para celebridades ou atletas famosos? Não, tá? Apesar de muitos artistas, pessoas famosas, terem anunciado recentemente, eu entrei com o EB1. Não, o EB1, de fato, é para pessoas que têm habilidades extraordinárias. E a sua habilidade extraordinária pode ser uma vida acadêmica. Então, você, às vezes, não tem aí não é artista, não é famoso, mas tem uma vida acadêmica incrível. Então, a gente tem clientes de EB1 que têm vida acadêmica espetacular, como pesquisador, com artigos científicos incríveis, com comprovação dentro da área, a importância que tem para a área, né, de pesquisa. Então, não, gente, pesquisadores, executivos, profissionais de destaques na sua área. Então, tenham sempre em mente, eu preciso obedecer e preencher os critérios e não ser famoso para participar de um EB1, tá bom? Tenham isso em mente. E não fiquem com aquela que o EB1 é atleta, só um medalhista olímpico. Não. Tem outros tipos de atletas que têm outras premiações e que vale para o EB1, tá bom? Fiquem tranquilos que o EB1 não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas montam por aí. Qual é o visto mais indicado para empresários? É o L1. O L1 é um visto de transferência de executivo. Porque se você for olhar na literatura, o visto EB5 é um visto de investidor. Só que um visto EB5, a gente está falando de investimento de $1.050.000. Um visto L1 para transferência de executivo, o que eu estou dizendo? Eu tenho uma empresa no Brasil, eu tenho uma hamburgueria no Brasil, e eu pretendo levar a minha empresa, abrir uma filial nos Estados Unidos. Então, essa hamburgueria ela tem que ter mais de 3 anos e você tem que estar pelo menos há 24 meses como executivo desta empresa. Então, gerentes executivos podem ser transferidos. Só que hoje você consegue se transferir dentro da sua empresa. Então, eu tenho uma hamburgueria sólida no Brasil
e eu vou abrir uma filial, né? Essa empresa precisa estar em meu nome, e eu vou abrir uma filial nos Estados Unidos. E aí, abrindo essa filial, né, nos Estados Unidos, eu me transfiro. E aí eu consigo L1. Então, a princípio, investimento aí de $50 mil, tudo vai depender do tipo de negócio que você for abrir. Mas também não é um investimento que você vai pegar esses $50 mil e vai entregar na mão do Trump. Não é assim que funciona. Então, se você é empresário no Brasil e a sua empresa tem mais de 3 anos e você é executivo, gerente, CEO há mais de 24 meses, entre em contato conosco, porque sem dúvida nenhuma a transferência de executivo hoje é o visto em que a gente tem mais apostado, porque a aprovação é muito rápida, são só 4 meses. E depois que você estiver nos Estados Unidos, você pode renovar esse visto por até 7 anos, mas caso depois do primeiro ano você já queira aplicar para residência permanente, a gente já pode. Então, 1 ano depois de L1, você já pode aplicar para sua residência permanente ou aguardar os 7 anos aí. Fique à vontade, tá bom? Existe limite anual de vistos EB1 e EB2? Sim, tá? São categorias baseadas em emprego, o que norteia é o Departamento de Estado, que dá essas vagas, né, limita. Então, varia aí entre 140 a 160 mil vagas baseadas em emprego, tá? Então, tem sim, tem um limite anual. Por isso que às vezes vai chegando ali perto do final do ano fiscal, que é final de setembro, início de outubro, a gente vê muitas negativas por conta disso, tá? Então, a gente agora inicia um novo ano fiscal em outubro e a tendência é que essas vagas são liberadas e aí eles têm mais vagas e a coisa melhore. É o que a gente geralmente vê. Não que tenha, vou ser aprovada porque tem mais vagas. Não, você vai ser aprovada por mérito. Mas na virada do ano fiscal, a coisa no número de vagas fica péssimo, porque você já preencheu aquelas vagas durante o ano fiscal inteiro. É possível incluir a família no processo? Sim, tanto visto EB1, EB2, qualquer visto baseado em emprego e no visto L1. Então, salvo me engano, desde 2021, no L1, você já consegue incluir a sua família. O que quer dizer incluir a família? Tanto nos vistos baseado em emprego ou na transferência executiva. Com o Green Card, toda a sua família terá direito ao Green Card, cônjuge e filhos até 21 anos solteiros, e no L1 a mesma coisa. Então, você aplicando como transferência de executivo, se a aplicante for a esposa, o cônjuge terá também a licença para trabalho, os filhos também. Então, é um excelente visto. Porque o que acontecia antigamente? O executivo podia trabalhar na empresa dele, que ele ia montar ali, e a família não tinha a permissão de trabalho e dificultava muito o visto L1. Então, acho que, salvo me engano, desde 2021, isso mudou. E aí, sim, a família tem também autorização para trabalho. Eu não sei bem a data que isso mudou, mas hoje em dia, sim, todos podem trabalhar. Todos ganham autorização para trabalho no visto L1. No EB1 e EB2, sim, é um visto, um pleito familiar, se aplica, um aplicante e todo o restante dependente, cônjuge e filhos até 21 anos. Acabou aqui, Bia. Gente, eu respondi 10 perguntas. Caramba! Tô muito eficiente, gente. Cadê o Paulo que eu quero aumento? Estou muito eficiente, Paulo. Você precisa ver essa minha eficiência aí. Bia, temos mais perguntas aí que eu possa ter passado batido? Gente, olha, hoje a gente encerra por aqui. Foram quase 40 minutos de live. Eu amo responder, amo live de perguntas e respostas. Para próximas lives, deixe a sua sugestão, caso você queira um assunto específico que a gente possa trazer aqui. Entre em contato com a gente, caso você... Fernanda, eu acho que eu sou elegível, eu preciso entender sobre a minha elegibilidade. Entre em contato conosco, que a gente faz vistos desde turismo a vistos para transferência executiva, todo tipo. Entre em contato conosco para a gente poder entender o seu caso. E é isso, gente. Tenham todos uma excelente noite. Fiquem com Deus. Eu espero encontrá-los na terça que vem.
A gente divulga a nossa live sempre 1, 2 dias antes. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.